Oi, turma. Na aula de hoje a gente vai falar sobre uma nova técnica chamada de SIMS, que é a abreviação para Secondary Ion Mass Spectrometry, né? Seria a espectroscopia de íons secundários. Então a técnica se baseia em fazer um sputtering, ou seja, um desbaste da superfície da amostra de interesse com um feixe de íons. Então aqui a gente tem o íon primário, que vai incidir na amostra, e isso cria uma faixa de íons secundários, por isso que tem esse nome a técnica, que são os íons que são removidos da amostra de interesse, certo? Então, analisando esses íons secundários ou íons que foram removidos ou que sofreram sputtering da amostra, a gente pode identificar a massa deles e com isso a gente pode identificar a composição química, pode identificar o perfil em profundidade, nós podemos identificar a razão massa por carga, enfim, tem uma série de informações que a gente pode identificar utilizando essa técnica. Perdão. Tem uma série de analisadores, mas o princípio básico então é aquele que eu falei. Um feixe de íons vai incidir na amostra com uma energia de alguns keV, porque a gente quer trabalhar no DDX nuclear, que é onde sofre o sputtering, né? Como a gente já viu na aula de DDX. Isso então vai entrar num analisador de massas, os íons secundários, e finalmente num detetor. E aí a gente tem uma série de tipos de detetores que podem produzir, por exemplo, um espectro de massas. Eles podem produzir o dano causado, o perfil em profundidade ou uma imagem 3D se a gente tiver um feixe de íons que for estreito o suficiente para isso, né? Um microfeixe ou até um nanofeixe que possa fazer uma imagem da superfície da amostra. Então são variações da técnica que a gente pode obter essa informação. Informação de massa, informação de dano causado pelo íon, informação do perfil em profundidade, similar ao que se faz com o NRP ou com o que eu mostrei com o ERDA para íons mais leves, e uma imagem 3D não como um microscópio, mas sim de composição da superfície da amostra. Para isso nós precisamos trabalhar em ultra alto vácuo, né? Porque como a gente está muito preocupado em olhar para a superfície da amostra, a gente trabalha mais ou menos aqui na faixa de 10 na menos 8 até 10 na menos 10 milibar, que é aproximadamente o que a gente tem na estratosfera, né? Aqui tem outros exemplos, né? Como é que é a pressão, por exemplo, no Himalaia, que tem uma altitude de 8 km, 8,8 km, tem uma pressão bem mais alta, né? Mais difícil de ferver água, por exemplo, nesses lugares. E o motivo pelo qual a gente precisa de ultra alto vácuo é que aqui está o líquido caminho médio para nitrogênio a 0 graus Celsius. Então, quando a gente se encontra aqui na faixa de menos 6 para baixo,
nós podemos observar que o livre caminho médio começa a entrar na faixa de metros. E isso, como a gente vai ver na última aula, que é a aula sobre espectroscopia de fotoelétrons, nos permite que o íon secundário, que tanto o primário quanto o secundário, não vai sofrer nenhum espalhamento de contaminações da atmosfera, então por isso que a gente precisa dessas condições. Então, o que é basicamente a técnica, né? É uma técnica de análise de superfície, que pode caracterizar a superfície e a subsuperfície do material, utilizando espectroscopia de massas, ou seja, medindo a massa dos íons secundários e ionizados. Tem variações que medem íons nêutrons para aplicações bem específicas, a gente não vai se aprofundar nisso, tá? Mas esses íons são emitidos quando uma superfície sólida é bombardeada por partículas energéticas. Os íons primários podem ser elétron, íons nêutrons ou fótons. A gente vai focar basicamente nos dois primeiros casos, que são íons e elétrons. Tá? Então, o processo de sputtering é o mecanismo clássico de colisão binária entre íons e o alvo. Dependendo da energia, ele pode ser elástico ou inelástico. Então, como a gente trabalha na faixa de Kelvin, o stop power nuclear é que é dominante, né? Que é o DDX nuclear que nós já vimos. Que são os fatos de colisões, aqui está errado, inelásticas, né? Colisões elásticas, sim, que são na parte de MEV, que é o caso da RBS, onde o stop power eletrônico, sim, que é o dominante. Então, basicamente, o stopping power nuclear que contribui para colisões em cascatas. Desculpe pela confusão aqui das equações, eu não sei o que aconteceu com o PowerPoint, desconfigurou aqui um pouco, mas a ideia é essa. A gente trabalha no stop power nuclear que faz a remoção dos íons da superfície da amostra. Então aqui está a eficiência do íon primário, né, que a gente chama de yield, em função da energia aplicada. Aqui para diferentes íons, como hélio, xenônio, argônio e argônio. Então, todos eles íons, gases nobres, né? Então, o que a gente observa aqui é que é a menos do hélio, que seria essa curva aqui, porque ele é um elemento leve, né? Lembrando que isso aqui é uma escala logarítmica. A gente vê que a gente obtém um máximo de sputtering mais ou menos aqui entre 10 e 100 keV para os íons utilizando gases nobres. Então é nessa faixa que a gente vai trabalhar, então por isso que se faz isso numa câmara de ultraltovácuo, não necessitando de um acelerador de íons de altas energias, como é o caso do ERDA que a gente viu na aula passada. Outra coisa interessante é que dependendo do elemento que nós queremos ver, a gente pode utilizar feixes de íons eletronegativos ou eletronpositivos. Então, quando se usa, por exemplo, oxigênio como íon primário, né? Tá aqui o bombardeamento com oxigênio, mostrando aqui a
variação do sputtering com o número atômico, a gente pode observar que a gente tem uma cara aqui de um sobe e desce, né? Como se fosse um dente de serra para diferentes elementos. Então, isso se deve basicamente ao fato de que quando a gente está utilizando oxigênio, ele é muito eletronegativo. Então ele quer roubar elétrons. Então ele é muito eficiente para elementos que doam elétrons, né? Então elementos que estão do lado esquerdo, mais para o lado esquerdo da tabela periódica, né? Quando a gente vai para elementos que estão mais para o lado direito, aqui, ó, você pode ver como ouro, prata, bismuto, chumbo, a taxa de sputter não é tão eficiente. Para esses casos, se utiliza normalmente um feixe de césio, né, que ao contrário ele quer doar elétrons, então ele é muito mais eficiente se vocês compararem os dois gráficos para fazer sputter de íons não só mais pesados, mas também como íons que querem roubar elétrons, né? Já que o césio é um elemento que tende a doar os seus elétrons. Então, vocês vejam aqui para o mesmo caso do ouro e da prata e da platina, da prata que nós vimos anteriormente, a gente tem uma taxa de sputtering muito mais elevada do que no caso do oxigênio. Então, o que se faz na prática é se ter duas fontes de feixe de íons, uma fonte de oxigênio e uma de césio, que pode fazer então essas análises para observar a concentração de elementos eletronegativos, tanto quanto elementos eletropositivos. Como é que a gente cria esses elementos? No caso do oxigênio, como ele é gás, então aqui tem uma entrada de gás, certo? Se cria um plasma de oxigênio, se coloca dois ímãs aqui, que vão criar vão confinar esse plasma nessa região, certo? Se aplica uma corrente para fazer a extração desse plasma e isso gera o feixe de íons de oxigênio. Tá? Tudo isso, obviamente, né, devido ao bombardeamento com plasma, tem que ser resfriado com água para não ter superaquecimento da fonte. Né? Então, aqui tem entrada e saída de água, como está mostrado aqui. No caso do césio é um pouquinho diferente. Se usa crometo de césio. Então, ele é aquecido. Aqui tem filamentos vistos de cima, então a gente só vê uma bolinha, né? Mas na verdade eles vão para dentro do slide. Então, aquecendo esse material, a gente remove o césio desse material sólido, acelera ele a 10 keV, nesse caso, passa por uma placa de tungstênio para filtrar o cromo e gera, então, o feixe de césio do outro lado. Então, são fontes bem diferentes de operação, né? Se nós compararmos uma com a outra. E esse é o motivo pelo qual são necessários 2 canhões de íons para cada caso. Então, isso aqui é um resumo do que eu falei anteriormente, né?
movimento com oxigênio aumenta a eficiência de íons positivos, enquanto o movimento com césio aumenta a eficiência para íons secundários, né? Não falei isso antes, negativos. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma medida de oxigênio, não faz sentido eu jogar oxigênio em cima de oxigênio, né? Então, para isso se usa césio. Né? O césio é eletronegativo, ele quer doar os seus elétrons, aqui está o césio, né? Então, como eu falei, o lado direito da tabela periódica se usa o césio ou algo parecido que está do lado esquerdo. Se eu quiser agora olhar íons eletropositivos, íons secundários, nós utilizamos então, como eu falei, um feixe de oxigênio, que vai ser muito mais eficiente então para olhar, por exemplo, lítio, cálcio, lantânio, hafnio e tudo mais, né? Então vocês lembram lá que quando eu tinha ouro, a eficiência utilizando oxigênio era extremamente baixa, mas quando se utilizava césio a eficiência era extremamente alta, né? Então esse é o motivo pelo qual um bom equipamento de SIMS necessita de ambos canhões de íons, um de oxigênio e um de césio. Então, o enriquecimento por oxigênio ocorre como resultado da ligação metal-oxigênio numa zona rica em oxigênio. Quando essas ligações são quebradas pela essa emissão, o oxigênio se torna negativamente carregado por causa da sua afinidade em capturar elétrons, né? Ele é eletronegativo, ele só não é menos eletronegativo que o flúor. Então, ele é só que ter flúor na forma de gás ou fazer um feixe de flúor é muito mais complicado, então por isso que se usa oxigênio, né? Então ele tende a se ligar a esse oxigênio e com isso aumenta muito a eficiência do sputtering para os casos de íons que querem doar os seus elétrons. No caso do sputtering com césio, isso é explicado pela diferença de função-trabalho, que é reduzida pela implantação de césio na superfície do material, e mais elétrons são excitados para a barreira de potencial de superfície. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu aumento a disponibilidade de elétrons livres para aumentar a taxa de íons negativos e com isso, né, eu estou enriquecendo a superfície com elétrons e para os materiais que necessitam de elétrons, que são aqueles materiais da direita da tabela periódica, a taxa de sputter aumenta. E além do fato de ele ter uma massa maior, isso também ajuda na dissolução desses íons. Então, embora a gente possa usar gases nobres para fazer esse trabalho, o mais eficiente é utilizar tanto césio, o oxigênio não está aqui para aumentar a taxa de sputtering da superfície, né? Então, o desbaste da superfície é muito mais eficiente utilizando esses materiais. Isso é a eficiência relativa, né, de emissão de íons secundários. E esse é o potencial de ionização necessário.
em kV. Então, por isso que se prefere utilizar esses feixes para essas aplicações. Um dos problemas que aparecem é a distribuição em massa de íons secundários. Por que isso acontece? Se eu estou querendo olhar um elemento específico, por exemplo, eu quero ver, vamos supor, nitrogênio na superfície, não teria problema. Agora, quando o SIMS é usado para olhar grupos funcionais específicos, nitrogênio ligado com carbono, ou nitrogênio ligado com oxigênio, nitrogênio ligado com flúor, esses elementos podem ser quebrados e vai gerar uma série de íons secundários que tem que ser levado em conta na hora de analisar os gráficos. Então, essa figura mostra a distribuição em energia para átomos mono, di e triatômicos, né? Então, dependendo do tipo de íon que a gente está querendo observar, a gente vai ter essa distribuição mostrada aqui. Então, a equação básica para a operação do SIMS é essa aqui. Então, a corrente de íons secundários de um determinado elemento A detectado em contagens por segundo, counts per second, que é o CPS, depende, obviamente, da corrente de íons incidentes, ou seja, íons por segundo, que é o IP, a taxa de sputtering daquela superfície, o que obviamente é algo difícil de saber, porque cada amostra é especial, no sentido que eu posso saber a taxa de sputtering para ferro puro, mas se eu tenho óxido de ferro mais 2, mais 3, mais 4, ou uma mistura dos dois, é difícil de conhecer isso, mas isso vai na equação. A probabilidade de ionizar a superfície, a fração da concentração desse elemento na matriz. Então, tem elementos que ou taxas de sputtering que dependem do que a gente chama de efeitos da amostra mesmo, chamados efeitos da matriz, né, que é o CA, e a função de transmissão do detetor, né, porque obviamente a gente não detecta todos os íons secundários, a gente vai medir uma fração deles e isso chama-se função de transmissão instrumental, que é o T que está mostrado aqui. Então isso cria dificuldades na quantificação, né, porque a taxa de sputtering depende na função da matriz, né, e a ionização também depende muito na função da matriz, nos efeitos de matriz. E a quantia não é linearmente proporcional a CA, então uma coisa fica dependendo da outra, tudo dependente da amostra que nós estamos analisando especificamente, seja ela semicondutora, cerâmica, biológica, o que for. Então eu posso olhar nitrogênio num semicondutor, assim como eu posso olhar nitrogênio num solo, ou como posso olhar nitrogênio numa obra de arte. Então, essas coisas, essas variáveis não são iguais para cada amostra. E isso cria uma das grandes dificuldades de fazer uma análise completamente quantitativa no SIMS. Então, uma maneira de aumentar a eficiência é o que chama de rastering, que é fazer uma varredura do feixe sobre a área de interesse, ou seja, o feixe não fica parado sobre um ponto, né? Ele fica se movendo. Isso é uma varredura que se faz na superfície.
e isso gera uma cratera na amostra. Então, se pode fazer uma das variações do SIMS, é que se pode fazer então a análise, se medir os elementos e depois com um microscópio de eletrônico ou até mesmo com um perfilômetro, tu pode medir a profundidade da cratera e saber a espessura da camada que foi analisada, né? Então isso depende de quanto a superfície foi realmente desbastada. Então isso é chamado de, né, esse chamado não, isso é uma maneira de determinar a profundidade que se fez, né, utilizando outro método além do SIMS. Método com perfilômetro ou com microscópio. Isso nos leva à resolução em profundidade que a gente tem. Então vamos supor que a gente tem uma concentração do tipo caixa aqui, ó, que está mostrado como composição real, true concentration. Na verdade, o que a gente mede é algo que tem essa cara aqui, que é uma função erro aproximadamente, e isso se deve ao fato de que a gente tem uma variação no que a gente consegue medir de Z ou de massa e no tempo de sputtering, né? Ou seja, o tempo entre o íon chegar, bater, remover aquele íon e o íon secundário chegar na amostra. Então, como eu falei anteriormente, tem várias formas de se fazer o íon primário. Pode ser elétrons, utilizando um gás gerador com de alta densidade de elétrons, como argônio e xenônio, isso porque como eles têm as camadas completas, se tu conseguir remover o primeiro elétron, o segundo elétron sai mais fácil, e assim a gente consegue fazer esse tipo de análise. Por plasma, quando se usa, por exemplo, oxigênio ou um feixe de argônio. Por ionização de superfície, que é o caso do Césio, e por ionização de campo, quando se usa metais líquidos como feixe de galho ou pontas de tungstênio. Mas a gente vai focar basicamente nos três primeiros. Então vamos falar de três tipos de analisadores de massa, né, passando na parte de instrumentação. Então cada analisador tem suas características, aqui está selecionado por ordem de, vamos dizer, qualidade, o que obviamente também vai com o preço do equipamento. Então a gente tem analisadores de quadrupolo magnético, setor magnético e tempo de voo, assim como eu comentei já no caso do Aero. O que se influencia? Basicamente em tudo. Resolução, a faixa de massas que eu posso medir, o fator de transmissão, vocês vejam que se eu pegar do quadrupolo para o tempo de voo é um fator 10 aqui, de 0,1 vai para 1. Detecção de massa pode ser feita em paralelo somente no tempo de voo, ou seja, eu posso medir diferentes tipos de massa simultaneamente. E a sensitividade relativa, então se considerar o quadrupolo como 1, o setor magnético tem 10 vezes mais e o tempo de voo vai para 10 na 4, a relatividade relativa. Ou seja, ele é muito, muito mais sensível do que os outros. Não que os outros não sejam úteis, né? Mas tudo depende de quanto que a gente pode pagar por eles. Né?
Então, o setor magnético é bem simples, né? Ele tem, como vocês imaginam, uma bobina, certo? E a força do campo magnético é medida por um dispositivo semicondutor, né? Um sensor Hall. Acho que nós discutimos isso em eletrônica, né? Então ele mede o fluxo magnético usado para controlar a corrente que passa no magnetron. Magnetron não, no analisador, perdão. Magnetron é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Então, basicamente, se nós selecionarmos um campo magnético específico, a gente vai medir uma massa M específica. Se a massa for maior ou menor, ela vai ser barrada por esses slits, né, também conhecido como fendas, que vão limitar ele. Mas tudo isso depende da qualidade que essa bobina aqui tem em garantir que os íons secundários, né, façam essa curva e tenham uma precisão para serem analisados. Isso muitas vezes é convertido num eletromultiplicador, exatamente como num cintilador. Então tem uma série de dinodos que vão fazer a multiplicação dos elétrons. Essa multiplicação é feita depois por amplificadores operacionais e depois vai para o sistema de contagem. Está mostrado aqui. Isso porque a corrente de íons secundários é extremamente baixa, né? Então ela tem que ser amplificada de alguma forma. Então o íon que chega vai ionizar o primeiro dinodo e gerando elétrons, e isso vai criando um efeito em cascata, né? Isso aqui tem uma tensão aplicada da ordem de alguns keV, que vai multiplicando, sendo multiplicado até que a gente possa ter uma medida relativamente honesta do que aconteceu realmente, de quantos íons a gente determinou realmente. O detector de quadrupolo é um pouco diferente. Ele usa uma combinação de tensão DC com tensão de radiofrequência de um campo elétrico aplicado em 4 barras paralelas, de modo a separar íons de acordo com a razão M por Z. Quem já estudou espectroscopia de massas especificamente, é exatamente assim que funciona. Aqui está mostrado um corte transversal, mas nós temos mais 2 barras aqui, uma nesse eixo e uma atrás. Então, da amostra tem uma pequena tensão de extração, certo? E essa tensão RF aplicada em 4 pontos, né? Tanto aqui, deixa eu mudar de cor aqui, tanto aqui e quanto nesses 2 eixos aqui que a gente não vê, vai fazer o íon oscilar nessa região e para uma tensão bem específica ou para um campo elétrico bem específico, ele vai oscilar e só vai chegar no detetor se ele tiver a massa correta, né? Uma correta para aquela tensão, né? Não quer dizer que eu estou fixando a massa, eu estou medindo todas as massas. Isso é variado rapidamente no tempo, de modo que eu consigo fazer uma varredura em massa, que é exatamente o que o espectro de massa faz, né? Então, ele é muito mais sensível porque essa variação RF garante que eu estou medindo de forma mais precisa os íons secundários, e isso porque quando a gente fala no analisador puramente magnético,
ele tem uma certa esterese entre a gente variar o campo magnético que está aplicado sobre ele, né? Por menor que seja a esterese, ela está lá. E então, quando a gente varia a, a energia ou o campo magnético naquele setor da bobina, isso cria uma certa dificuldade devido à esterese, então isso faz com que a sensibilidade não seja tão alta. Quando se usa o quadrupolo, como isso é puramente campo elétrico, não tem a esterese que tem no caso do detector magnético, então a sensibilidade é maior, o tempo de resposta é maior, e é isso que faz dele superior ao magnético. Aqui a gente a equação da curvatura que a gente tem ali, isso aí vem lá da física 2, não vamos entrar em detalhes a respeito disso. O tempo de voo, né? O tempo de voo é muito parecido com o do Herda, ele faz um pulso de extração dos íons secundários nessa ordem aqui, entre 3 e 8 keV, de modo que todos os íons têm a mesma energia cinética. Então, eles caminham, né, vamos dizer assim, no espaço livre até chegar no detetor. E o tempo para eles fazerem isso, L é dado por isso. Então, vamos parar para pensar além das equações, né? O que a gente está observando aqui? Isso aqui é tudo na 1 meio, tá? Tudo isso aqui é na 1 meio. Bom, o tamanho do detetor é algo conhecido. A tensão de extração está aqui. É algo também conhecido, certo? Então, o que a gente mede é a razão da massa com o Z ou a carga do íon, né? M por Z. Que é isso que a gente não conhece. Mas o que eu quero mostrar de mais interessante é que o tempo para que um determinado íon secundário atravesse o detetor é diretamente proporcional a isso aqui, ó, a massa. Então, quanto maior a massa, mais tempo ele vai demorar para a mesma energia atravessar o detetor. Isso é um pouco direto de entender, se a gente pensar que eu pego uma bicicleta e coloco ela a 60 km por hora, né? Como ela é mais leve do que se eu pegar, por exemplo, um tanque, né? Desculpa, não dando a mesma velocidade, mas dando a mesma energia cinética. Então, se eu der 100 joules de energia cinética para uma bicicleta ou 100 joules de energia cinética para um tanque, como a bicicleta é mais leve, ela vai ganhar mais velocidade, enquanto que um tanque, por ser mais pesado, vai ganhar menos velocidade, o que significa que ele vai percorrer o mesmo caminho L num tempo maior. Então, a massa dele, obviamente, a gente vai medir uma massa maior. Então, por isso que ele é muito mais sensível, né? Porque a gente consegue, através desse tempo, saber com muito mais precisão qual que é a massa que a gente está medindo ou, de fato, a razão massa por carga, que é o que se mede na prática num espectrômetro de massa. Então, quais são as principais características do Top Sims? Alta escala de massas, praticamente ilimitada, alta resolução de massa, maior que 10.000,
Isso é muito interessante quando se fala em polímeros, né? Tem polímeros que têm massas enormes, por assim dizer. A alta sensibilidade, ele pode medir parte por bilhão, né? Então é altamente preciso. E tem um grande fator de transmissão. Pode medir qualquer elemento ou isótopo, espécie molecular, como eu disse aqui ó, em ppb, né, parte por bilhão. E dependendo da fonte utilizada, ele tem uma resolução lateral que vai até 50 nanômetros, por isso que a gente consegue fazer uma imagem 3D utilizando um desses, e uma resolução de profundidade de aproximadamente 1 nanômetro. Tudo isso no mundo ideal, né? O SIMS é uma técnica extremamente complicada de utilizar, porque depende da amostra, como eu falei, mas no mundo ideal tudo isso funciona muito bem, com o equipamento certo, calibrado, é uma técnica extremamente poderosa. Então aqui está mostrando como é que funciona isso de uma maneira mais um tempo de voo espectrométrico mais sofisticado. Então tem a fonte de íons, isso se faz no modo pulsado, ou seja, para não ter tempo morto detetor, como já falamos, tempo morto, né? Então eu dou um pulso de feixe, o detetor mede, dou outro pulso de feixe, o detetor mede e assim sucessivamente. Focalização, varredura do feixe e a amostra, né? Então isso é extraído, vai para o que a gente chama de espelho de íons, que nada mais é do que pegar a razão massa por carga e mandar para o detetor. Em alguns casos a gente pode, se for uma amostra isolante, colocar o que chama de flood gun de elétrons, que ela faz a neutralização da superfície, né? Como a gente está jogando íons positivos na superfície, ela vai ficando carregada positivamente, isso cria um campo elétrico. Se esse campo elétrico cresce, esse campo elétrico barra os íons seguintes, então a superfície tem que ser neutralizada e para isso se usa esse tipo de aparato. Então agora a gente vai para os modos de operação. Então se a gente quer simplesmente, não simplesmente, né, mas a gente quer fazer espectroscopia de superfícies, ou seja, eu quero ver qual que é a composição da superfície, a gente chama isso de SIMS estático. Então a gente vai ter um espectro desse tipo aqui. Aqui está mostrando uma série de massas, né? Porque como eu disse, estrutura de massa vai quebrar o íon, né? Então, por exemplo, voltando ao exemplo do nitrogênio para ficar mais simples, eu vou medir N2 e vou medir N+ também. O que significa que eu vou estar medindo uma massa 14 e uma massa 28. Então, isso significa que existe nitrogênio na superfície da amostra puro. Se eu estiver medindo, por exemplo, nitrogênio ligado com oxigênio, então eu vou estar medindo nitrogênio a 14 mais 16 dá 30. Então eu vou medir 30, 14 e 16. Então eu sei que eu tenho nitrogênio ligado com oxigênio. Certo? Se eu vou para o lado do carbono, então eu posso medir carbono com carbono. Eu vou medir 2 vezes 12 e 1 vez 24.
né? Então a intensidade relativa aqui muda no espectro, mas eu vou estar medindo essas duas coisas, então por isso que existem softwares específicos para analisar os dados, porque eles já levam em conta a quebra dessas moléculas, e cada molécula tem uma taxa de quebra, algumas não têm a sua ligação desfeita tão facilmente, algumas têm. Então, por isso que o espectro pode ser complicado de analisar no mundo ideal, assim, como eu falei. Então, a gente meio que já tem que ter uma ideia do que a gente está querendo olhar na amostra para poder analisar com mais precisão, por causa que a gente vai ter todas essas frações de íons com intensidades diferentes e isso torna a quantificação tão complicada, porque isso também depende, como eu falei, da amostra. Então, se eu tenho um feixe que pode cobrir a amostra, muitas vezes, nesse caso, então se usa elétrons, né, porque eu consigo daí fazer um feixe bem nanométrico, ou bem nanométrico é ótimo, né, mas consigo fazer um feixe nanométrico, e aí a gente pode fazer um mapa químico da amostra simultaneamente, que é o que está mostrado aqui, né. Então, se eu tenho aqui um circuito integrado, que é o que parece que está mostrando nessa imagem aqui, isso pode ser feito utilizando, então, um íon, um feixe de íons simultaneamente ao desbaste da amostra e medindo os elétrons secundários são medidos aqui da mesma maneira que se faz com MEV, né, com microscopia eletrônica de varredura. A gente pode fazer um mapa da superfície conforme a gente faz o desbaste da mesma. Outro detector interessante é o Microchannel Plate, né? Da mesma forma que a gente vai ver na próxima aula para o mês, que ele é fundamental porque ele consegue fazer a imagem dessa amostra. Então, cada um desses furinhos aqui é um canal que o íon vai entrar, desses furinhos que eu digo, dessas bolinhas aqui. É um canal que o íon vai entrar, vai ser amplificado, como vocês estão vendo aqui, né, por elétrons secundários, e vai ser acelerado e finalmente medido, né. Então, com isso a gente consegue saber numa tela de fósforo a intensidade de sinal de cada elemento. Uma outra forma de fazer isso é então obter perfis de concentração. Então isso é uma coisa similar ao que se faz no NRP. Então esse é o chamado de SIMS dinâmico, né, onde nós ficamos bombardeando a superfície da amostra e medindo a intensidade em função da profundidade. Então, nesse caso, para calibrar a profundidade, é fundamental que se faça uma segunda medida com um perfilômetro ou com um microscópio. E aí, com isso, a gente pode fazer uma calibração da profundidade, né? Caso contrário, essa escala aqui fica em função do tempo com que ela foi medida. Então, se eu pegar duas amostras similares e fizer isso, eu posso fazer em relativo, não preciso fazer essa medida. Se eu quiser pegar uma amostra e fazer em absoluto e calibrar a profundidade, e eu não sei a taxa de sputter, não sei uma série de fatores, daí então eu preciso de uma outra técnica para me fornecer. Então aqui está um espectro de 73, para vocês terem uma ideia, de cinza estático, de uma superfície de molibdênio oxidada e contaminada, né? Então a gente tem uma série de grupos funcionais aqui de carbono, como vocês estão vendo, que nada mais é do que poluição, e também temos, felizmente, molibdênio, né? Tanto na forma de diferentes tipos de óxido,
né? E também um pouco de nitrogênio, hidrogênio, água e contaminação por carbono. Então, pegando aqui, para vocês terem uma ideia, um polímero com poliestireno, ele é uma cadeia de carbono e hidrogênio, basicamente, mas tenho aqui um anel benzênico, tem CH2, tem CH, tem 6HH9, tudo isso ligado com H, então isso vai gerar essa série de picos que a gente está vendo aqui, por causa daquele fator de ionização que eu falei, da quebra da molécula. Então, existe a perda de grupos funcionais e a perda de grupos finais também. Então, analisar isso simplesmente a olho é extremamente complicado. Por isso que a existência de padrões e de softwares, mais uma vez, é fundamental nesse caso. Aqui é o mesmo que eu já falei. Ficou muito pequena, mas vamos passar para as próximas. Então a gente pode medir metais, semicondutores e óxidos, cerâmicas, polímeros, adesivos, biopolímeros, moléculas. A geometria pode ser superfície, monocamada, partículas ou fibras. Modos de operação, spectroscopia, imagem, perfil e análise 3D. Isso mostrando que tem mais ou menos 200 laboratórios de TOF-SIMS no mundo, e isso é um dado de 13 anos atrás. Então, eu imagino que já existam muito mais. Aqui falando a mesma coisa de antes. Aqui só mostrando o espectro das diferenças que nós conseguimos observar. Aqui o perfil de concentração em cima dessa linha. No cristal de prata, coberto com cloro. Então aqui está mostrado que tem uma concentração na superfície aqui de aproximadamente, perfil de linha é 50 nanômetros, então isso aqui deve ter aproximadamente 200 a 300 nanômetros de cloro sobre a superfície. Isso foi muito usado para fazer determinação de perfis de dopantes, então indústrias de microeletrônica geralmente têm um equipamento desses para fazer esse tipo de análise. Então aqui está mostrado o sinal do silício e o sinal do boro. Então, se eu fizer a implantação de boro e silício, né, aqui está uma implantação muito rasa, de 10 a 20 nanômetros, que eu vou ter esse perfil de concentração de boro. Que é muito difícil de fazer por qualquer outra técnica. Acho que a única outra técnica que poderia fazer isso seria o NRP, se existir uma reação específica para o boro para fazer esse tipo de coisa, e se ela for sensível o suficiente. Senão, a única saída realmente é o SIMS. Nós também uma concentração bem alta de carbono na superfície, que é um contaminante por exposição ao ar, e também aqui na região do boro,
que muitas vezes se usa cloreto de boro para carboneto de boro para implantação. Isso a gente não vai tratar. Isso sim é muito interessante. Vocês notem a cobertura que tem de determinados metais. O espectro não vai ver direito, mas o que eu quero chamar a atenção é que isso aqui está em átomos por centímetro quadrado. No RBS a gente consegue ver algo como 10 na 13 por centímetro quadrado. No NRA, algumas reações vão 10 na 12 por centímetro quadrado. Fica mais no Herda também, vai ficar nessa faixa. Olha ali, a gente está falando de coisas como 10 na 10, 10 na 9 por centímetro quadrado. Tanto para cromo, para ferro, para cobre. Então, como eu falei, é uma técnica extremamente sensível, né? Como eu falei antes, ela pode ir para a parte por bilhão, o que é algo realmente incrível. Aqui são os limites mínimos de detecção, desde o lítio, boro, sódio, manganês, alumínio, potássio, cálcio, titânio, vanádio, cromo, magnésio, ferro, níquel, cobalto, cobre, galho, arsênio, molibdênio. Então tá tudo na faixa aí, ó, de 10 na 7 a 10 na 8 centímetro quadrado. E são quantidades tão pequenas que muitas vezes não afetam nem as propriedades elétricas, que são as mais sensíveis à introdução de dopantes ou de materiais ou de contaminantes, né? Então, ela é muito útil para diferentes aplicações por causa dessa detecção tão alta que ela tem, ou desse limite de detecção tão baixo. Baixo no sentido que consegue medir quantidades muito baixas de determinados elementos. De quase todos, né? Outra coisa interessante é fazer aquele imaginamento 3D que eu falei. Então aqui está uma imagem da superfície mostrando, eu não sei exatamente o que compõe essa amostra, mas só para mostrar que dá para fazer ela colorida, assim, mostrando onde tem manganês, galho, estrôncio, cromo, ferro, ítrio. Isso deve ser alguma liga supercondutora. Então, dá para mostrar que isso está na superfície, e quando a gente vai para dentro de 600 nanômetros para dentro do material, manganês, o galho e o estrôncio continuam, mas a gente não vê mais esses três elementos. E quando se olha isso em cross-section, ou seja, de lado, a gente tem a mesma questão, né? Isso aqui está muito presente, enquanto que isso não. Também se pode usar isso aqui na cerâmica, isso aqui é um polímero. Então aqui também está em análise por cor. Então aqui é o polistireno, aqui está em azul, vocês veem aqui é o estabilizador ou o catalisador para fazer ele, e em verde o que se chama de antioxidante, que é toda essa região aqui que vai dentro do polímero na hora da polarização. Aqui tem uma imagem de microscopia eletrônica de varredura mostrando a mesma amostra. Vocês veem como é muito mais bonito, né? Quando a gente consegue fazer isso com síntese. Aqui uma análise de partícula de urânio. É a mesma coisa que eu mostrei antes, né? Então, nós temos aqui quantidades aqui de 10 na 5, 10 na 3, de diferentes elementos, assim como o urânio, né? Aqui está a escala de cor que mostra a concentração de cada um. Aqui olhando
lipídios por AFM. Então a gente tem ele em dois modos de medida de microscopia de força atômica. Aqui olhando eles utilizando laser para fazer sputtering no SIMS ou top SIMS. Vamos ver que são bem similares. Diferente desse caso aqui, quando a gente quer olhar esse grupo funcional CH4N, ou nesse caso aqui C5H8N3. Mas de qualquer forma a gente consegue fazer essa quantificação por SIMS estático da superfície. Aqui é o mesmo caso que uma placenta. E aqui é o mesmo caso por uma seção de cérebro de rato. Cérebros de rato são muito estudados porque eles têm... Não é porque ninguém liga para os ratos, poderia ser, né? Tanto é que muitos produtos não são mais testados em animais por causa disso. Mas eles têm algumas partes fisiológicas muito similares às nossas, e uma delas é o cérebro. Por mais que eles tenham um cérebro menor, ele tem uma constituição similar ao nosso, então se estudou muito, por exemplo, uma das muitas vezes se acreditou que doenças como Alzheimer ou Parkinson eram causadas por envenenamento por metais pesados, ou não tão pesados, como, por exemplo, a panela de alumínio, que o alumínio se acumulava no cérebro. Então, se utilizou muito esse tipo de técnica para injetar alumínio nos pobres ratinhos e verificar quanto desse alumínio ia para o cérebro, por exemplo. Ou, claro, não alumínio líquido, derretido, né? Mas elementos com alumínio, ou elementos com chumbo, ou elementos com algo que pudesse chegar ao cérebro, né? Então, em alguns casos se detectou que isso chegou ao cérebro, os ratos desenvolveram doenças neurológicas, em alguns casos não, então ainda é um caso em aberto. Então, aqui no caso está mostrando para o ferro especificamente. Então pode-se mostrar que tem ferro em volta, mas não dentro de uma célula do cérebro do rato. Aqui tem uma seção transversal mostrando a mesma coisa. E aqui de um medicamento, né, Subutamol, que é usado contra a asma. Estão mostrando aqui a composição química dele, então a gente também pode usar essa técnica para análises biológicas, né? Isso é algo como 2 na menos 20 de uma região de 100 nanômetros. Então é extremamente preciso para esses casos. Então, aplicações nas ciências da vida, né? Células, membranas, lipídios, biomedicina, biologia, bioquímica, nanofluidos, marcadores biológicos, drogas, né? Localizadores em células, tecidos, contaminação e em biomateriais, né? Membros artificiais como joelhos, próteses de joelhos, próteses de quadril, coluna, tudo mais, e realização de biocompatibilidade. Então, resumindo, é uma técnica... o princípio da técnica é relativamente simples, né? A gente incide aquele feixe de íons e médio feixes secundários, então a gente pode determinar perfil em profundidade, pode determinar composição, pode determinar
o dano causado, pode determinar então as massas que estão presentes ali, e isso depende tudo do equipamento que nós utilizamos e nossa capacidade de analisar os dados, né? E isso pode ser utilizado para praticamente qualquer material, seja ele semicondutor, cerâmico, biológico, etc. É isso, pessoal. Então, até a próxima aula. Espero que todos estejam bem. Tchau.